Olá, pessoal que está acompanhando a resolução do Triale para a prova da SPSEC 2022-2023. Eu, professor Eric, irei resolver agora uma questão que trata sobre química orgânica, a parte de hidrocarbonetos, e também traz alguns tópicos sobre termoquímica. A questão, ela inicia para a gente falando que nós temos um composto orgânico A, e aí ela traz 3 pistas para a gente tentar identificar qual é esse composto A. A primeira pista, a primeira dica, fala que é um composto que tem 5 carbonos, 5 átomos de carbono em sua cadeia, e é uma cadeia classificada como aberta, ramificada e insaturada. Essa dica, por enquanto, ela não me ajuda muito. Vamos dar uma olhada na próxima. A próxima dica diz para a gente que a estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas um carbono com hibridização sp. Essa é uma informação bem relevante, porque carbonos com hibridização sp existem duas possibilidades, que é um carbono que faça uma ligação simples e uma tripla, ou um carbono que faça duas ligações duplas. Tá? Ambas as possibilidades é a hibridização que nós conhecemos como sp. E qual delas que eu vou adotar? Uma informação importante é o seguinte, caso eu optasse pela primeira, eu teria um carbono aqui, e esse carbono, ele obrigatoriamente também seria da hibridização sp, certo? Porque ele faria uma ligação tripla e uma simples. Ou seja, se eu escolhesse a primeira opção, eu teria 2 carbonos na hibridização sp, sendo que o enunciado diz para mim que há somente um. Logo, eu vou descartar essa minha primeira opção e vou manter somente a segunda. E aí vocês vão ver que as próximas pistas vai confirmar isso para a gente, porque olha só, ele diz que haverá 2 carbonos com hibridização sp2. A hibridização sp2 é aquela em que o carbono faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá? E vai ter 2 carbonos com essa característica, ó. Eu vou colocar um de cada lado. E aí esses carbonos que eu acabei de desenhar, eles vão ter a hibridização sp2, tá? Então, confirma o que eu já tinha dito para vocês anteriormente. E olha só, ele diz que os demais carbonos vai ter hibridização sp3. Lembrando, são 5 carbonos na estrutura. 3 a gente já desenhou. Então, os 2 carbonos que faltam vão ter que ser sp3. sp3, que é aquela hibridização onde o carbono só faz ligação simples. E é aqui que vem a pista importante da 1. Tem que ser uma cadeia aberta, ramificada e insaturada. Tá? Então, por enquanto, a cadeia está sendo aberta. Já é uma cadeia insaturada por conta das ligações duplas. E falta, nos 2 carbonos restantes, que eu transforme isso numa cadeia ramificada. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Um dos carbonos eu vou manter na linha normal, na linha horizontal. Lembrando que esse carbono ele é sp3, tá? Então, as 4 ligações simples. E o último carbono ele vai ter que ser uma ramificação, ele vai ter que sair da cadeia principal. E quem tem possibilidade de fazer isso é aqui, ó, a gente ligar o último carbono aqui. Lembrando que esses vai estar em sp3, certo? Então, fechamos aí o esqueleto da nossa estrutura. Tá? Completaria com hidrogênio para termos nosso composto completo. E só para ficar bonitinho aqui, ó, vamos confirmar que a hibridização dos últimos 2 carbonos que eu desenhei é a hibridização sp3. Certo? Fechou a estrutura. Eu acabei nem lendo a terceira dica. Mas a gente pode confirmar agora, ó, vendo a terceira dica que diz para a gente o composto é um alcadieno, que significa que é um composto que tem ligação dupla, com massa molecular 68 gramas por mol. Essa etapa aqui eu vou fazer por um certo preciosismo. Na hora da prova, você não precisa perder tempo calculando, né? Porque é um tempo precioso aí. Mas para a gente confirmar, tá? Esse composto que eu acabei de desenhar, ele tem fórmula C5. Meu C ficou bem feio aqui, né? Vamos deixar um C mais bonito. Ele tem fórmula C5H8, são 8 hidrogênios, tá? E aí a gente vai lembrar que o carbono pesa 12, então a gente vai fazer aqui 5 vezes 12, e o hidrogênio pesa 1, então nós vamos fazer 8 vezes 1. Vocês podem resolver essa conta e confirmar que o resultado é os 68 gramas por mol que eles mostram no item 3.
Então, a gente descobriu o composto. Fechou, tá? Agora, vamos ver os itens que a gente tem que jogar como verdadeiro ou falso. Bem, o item 1, ele fala, considerando as características descritas do composto A nomenclatura regulada pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, e o PAC, é 3-metil-1,2-dieno. Bem, para a gente fazer a nomenclatura de uma cadeia ramificada, o primeiro passo é definir a cadeia principal. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma cadeia principal de 4 carbonos. 4 carbonos a gente chama de bute, certo? Nós temos duas ligações duplas e nós vamos ter que indicar as posições dessa ligação dupla. Então, a gente vai numerar a cadeia. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, 2, esse é o 3 e esse é o 4. Observe que as duplas começam no carbono 1 e a outra dupla começa no carbono 2. Então, a gente vai indicar essas posições, né? 1,2. Quando nós temos duas duplas, duas, a gente usa o prefixo di. E para dupla ligação, a gente coloca em. E por ser um hidrocarboneto, termina em ou. Para finalizar o nome da nossa estrutura, falta somente essa ramificação. Ramificação de um carbono nós chamamos de metil. E como vocês podem observar, essa ramificação está localizada no carbono 3. Logo, a gente coloca o 3 aqui na frente, finaliza o nome oficial, 3-metil-bute-1,2-dieno, e com isso, nós temos que a primeira alternativa é verdadeira. Pessoal, a segunda alternativa é uma questão, o segundo item, ele envolve conta e um cálculo bem grande aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para o próximo item, depois eu volto para resolver esse item 2. Isso aqui é uma estratégia interessante, até mesmo na hora da prova, para você ganhar tempo, tá? Porque o item 2 é um item bem extenso. Vamos dar uma olhada no item 3. Ele fala que o composto A é completamente solúvel em água. O composto A é um hidrocarboneto, tá? Uma coisa que a gente tem que saber é que hidrocarbonetos são compostos apolar, sempre. Todo hidrocarboneto é apolar. E por ser apolar, ele não vai se dissolver na água que é polar. Então, o item 3 está errado, incorreto. O item 4 também é um item que envolve conta, então eu também vou deixar ele para depois. Vamos dar uma olhada no item 5. O item 5 diz para a gente que o composto A apresenta em sua estrutura apenas um carbono secundário. Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a outros dois. Então, se nós fôssemos fazer aqui a classificação, esse carbono ele é primário, primeiro, porque ele está ligado somente à sua direita. O próximo, ele é um carbono secundário, porque ele tem um à sua direita e outro à sua esquerda. Em seguida, nós temos um carbono terciário, né, um carbono à direita, esquerda e acima. No canto aqui, mais um primário. E lá em cima, um primário. Ou seja, de fato, nós só temos um carbono secundário. Logo, o item 5 está correto. Será que a gente já consegue marcar alternativas sem fazer as contas? Olha, por sabermos que o item 1 está correto, a gente já descarta a alternativa D e a alternativa E. Por sabermos que o item 3 está correto, o item 3 está incorreto, nós iremos descartar a alternativa A. Tá? Olha só, sem fazer conta, eu já aumentei as nossas chances de acertar para 50%. Agora não vai ter como fugir, vamos ter que fazer as contas. O item 2, ele fala que o volume liberado nas condições normais de temperatura e pressão, a partir de 20,4 gramas do composto A, é 6,72 litros de CO2, considerando a combustão completa em rendimento de 100%. Então, vamos ter que fazer a combustão. Vamos escrever aqui a equação de combustão. A fórmula desse composto é C5H8. A combustão é você reagir com gás oxigênio e nós teremos como produto, então, gás carbônico e água. Vamos efetuar o balanceamento, né? 5 carbonos nos reagentes. Para ter 5 no produto, eu vou colocar 5 na frente do CO2. Nós temos 8 hidrogênios no reagente
Para termos 8, eu vou colocar um 4 aqui, né? Porque 4 vezes os 2 hidrogênios da água, 8. E, finalmente, para finalizar, os oxigênios, nos reagentes, nós, por enquanto, temos 2. Nos produtos, nós vamos ter 10 aqui no gás carbônico, né? 5 vezes 2, e 4 aqui na água. Tá? 10 com 4, 14. Para a gente acertar isso no reagente, nós iremos colocar um 7. Bem, quais são as informações que nós temos? Olha só, a gente já calculou que o C5H8, nós temos 1 mol, e a gente sabe que 1 mol desse cara pesa 68 gramas. E a questão, ela pergunta para a gente, ela relaciona isso com volume de CO2. Vamos voltar aqui, ó. No caso do CO2, nós estamos formando 5 mols. Então, toda vez que eu consumir 1 mol do meu composto, eu formarei 5 de CO2. Só que o exercício quer volume. E olha só, na tabela aqui, ele diz que na CNTP, cada 1 litro nós teremos 22,4. A cada 1 mol nós teremos 22,4 litros. Se nós temos 5 mols, nós iremos fazer 5 vezes 22,4 litros. Essa é a proporção estequiométrica, tá? 68 gramas do composto A vai formar 5 vezes 22,4 de gás carbônico. Bem, agora ele quer saber se ao invés de 68 nós tivermos 20,4 gramas. Então a gente vai montar uma regra de 3, relacionando a massa desse nosso composto com o volume de CO2. Tá? E aí, pelos coeficientes estequiométricos, nós temos que a cada 68 gramas desse composto, pegando aqui as contas que eu já tenho feito, tá? 5 vezes 22,4 corresponde a 112 litros. O exercício, ele traz para a gente 20,4 gramas do composto. Quanto que eu vou formar de CO2? Não sei. Vou resolver essa regra de 3, tá? E ao resolver essa regra de 3 aqui, nós chegaremos ao valor de 33,6 litros. Olhando aqui a opção, ele trouxe 6,72. Não bateu com as nossas contas. Consequentemente, está errado o item 2. E ao descartarmos o item 2, a gente já sabe que a resposta vai ser a alternativa C. Tá? Então, se você está na prova, melhor já até partir para a próxima. Mas aqui a gente vai fazer a resolução completa. Então, vamos fazer a resolução do item 4. Ele diz para nós que a entalpia de combustão teórica do composto A é de 3.001 kJ por mol. Para calcularmos a entalpia dessa combustão aqui, tá? Nós temos que calcular o ΔH disso aqui. Nós temos uma tabela que forneceu para nós as energias de ligação. Tá? Então, a gente vai ter que ver quais são as ligações quebradas, quais são as ligações formadas e utilizar as energias dessa tabela. Bem, seguinte, quando você vai calcular o ΔH por energia de ligação, tá? As ligações que estão antes da seta dos reagentes, elas serão quebradas e, consequentemente, elas terão os valores positivos. E é aqui a gente vai ter que prestar bastante atenção. Quais são as ligações que eu vou quebrar? Vou começar quebrando ligação C com H. Aqui, ó, nós temos uma ligação C com H, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós iremos quebrar 8 ligações CH. O que mais que nós temos que quebrar aqui? Nós temos que quebrar a ligação C dupla C. Aqui nós temos uma, 2. Então, nós vamos quebrar 2 ligações C dupla C. Mas ainda temos mais ligações ainda para quebrar. Ligação C simples C. Nós temos uma aqui em cima, 2 aqui. Então, vamos lá. Duas ligações C simples C. E aqui a gente fechou as ligações do nosso composto orgânico. Agora a gente tem que lembrar que tem que quebrar as ligações O dupla O, que formam o O2.
E são 7 O dupla O. Então, nós vamos ter que quebrar mais 7 ligações O dupla O. Bem, fechamos os reagentes. Agora a gente tem que partir para o produto. Produto, as ligações são formadas, tá? Quando as ligações são formadas, os valores passarão a ser negativos. Então, a partir de agora, eu vou colocar um negativo aqui, tá? Porque a energia vai ser liberada. E aí nós temos 5 CO2. Lembrando rapidamente, o CO2, ele tem essa estrutura aqui, ó. Cada CO2 tem 2 ligações C dupla O, tá? Então, se cada um tem 2 ligações C dupla O, 5 vai ter 10 ligações C dupla O. Então, nós iremos quebrar 10 ligações C dupla O. E, finalmente, nós temos a água. A água, ela tem 2 ligações H com O. Como nós temos 4 águas, né, nós vamos ter 8 ligações H com O. Lembrando que é uma ligação formada, então ela vai liberar energia. Nós temos que fazer 8 vezes H com O. E agora vem a parte de cálculo mesmo, né? Porque nós temos aqui já a equação montada e esses valores das ligações a gente vai pegar na tabela. Tá? Então, aqui, por exemplo, 8 vezes C com H, você vai fazer 8 vezes 413, a ligação C com H. Aqui, 2 vezes C dupla C, você vai ter que fazer 2 vezes 614. Tá? Então, resolvendo essa conta aqui, nós chegaremos ao valor, tá? Vou jogar aqui direto o resultado, de menos 3.001, confirmando, só confirmar aqui, menos 3.001 quilojoules. E aí, será que deu certo? O item 3, ele diz para a gente que a entalpia de combustão teórica do composto A é de 3.001 kJ por mol. E aqui nós temos uma pequena polêmica, tá? O nosso cálculo chegou ao valor de menos 3.001. É uma reação exotérmica, é uma reação que libera energia. No caso aqui, ele em momento nenhum ele colocou o sinal de negativo ou ele falou no texto que a energia está sendo liberada. Tá? Porque às vezes é muito comum ele falar, libera 3.001 kJ. Tá? Quando fala libera, já está implícito que é exotérmico. Tá? Então, existe uma pequena possibilidade dessa questão ser anulada por conta da ausência do sinal negativo, mas eu acho essa possibilidade muito pequena. Tá? De fato, a entalpia é de 3.001, só que é uma entalpia negativa. Tá? Normalmente, quando fala-se em combustão, já está implícito que é uma reação exotérmica, então já está implícito que o resultado vai ser negativo. Então, existe uma possibilidade pequena da questão ser anulada, vai depender aí da avaliação dos examinadores, tá? Mas, com isso, fechamos essa questão.